depois de ouvir, depois de ouvir a Taliba, Coronel Azim, Doutor André, né? Luiz Cruz, fica meio difícil de você desmentir, porque nós sabemos que tudo é verdade que aí está. Não erraram em absolutamente nada. E pensando nisso, eu vou corroborar com tudo que eles falaram. Da seguinte forma: bom, eu tenho ouvido de indeterminadas pessoas de que o povo é um povo pacífico, que o brasileiro é pacífico, que nós estamos acostumados com dizer amém a tudo, né? E que o Brasil não merece qualquer que seja o tipo de revolução ou mesmo guerra civil. Mas é interessante que pessoas que falam isso mal sabem ler e escrever. Mal sabem ler e escrever. Então é complicado você embrenhar-se por um determinado assunto sem você dominar o assunto, sem você ter ciência, conhecimento do assunto. E eu trago aqui a conhecimento algumas coisas que demonstram que o Brasil sempre viveu essas intempéries, sempre viveu isso, desde o começo do Império. Desde o Império a gente vive passando por essas agruras, né? É, de tempos em tempos acontece alguma coisa que fala por todos nós. Agora, querer fazer do Brasil, dos políticos, querer fazer do Brasil uma seara de um paraíso, isso é coisa de quem sonha com o Papai Noel, com a Branca de Neve, né? Então, não é bem assim. O Brasil sempre, sempre, em toda a sua história, em toda a sua trajetória, chegar onde chegamos, né, com a eleição do Bolsonaro, nós tivemos várias, várias entradas de discordância política a nível nacional. Claro, época a época. Naquelas épocas não havia telefone, por exemplo, né? Não havia internet, não havia televisão, mal havia o telex, né? Aquele piripipim, que era o sistema telegráfico. Então, mas isso tudo foi se atualizando pelo mundo afora. E o Brasil está inserido nesse processo. Mas é bom de trazer à baila algumas coisas. Por exemplo, eu vou aproveitar o gancho que o Luiz falou aí. Você sabia quantas constituições federais nós tivemos? Olha, nós tivemos uma em 1891, tivemos outra em 1934, tivemos outra em 1937, outra em 1946, outra em 1967 e essa atual de 1900. Então, veja, isso é anomalia política, é anomalia da vontade do povo, porque não se troca a Constituição por bel prazer. Então, veja, se foi trocado essas 6 constituições, é porque havia fato grave acontecendo, tá certo? Bom, vamos mais além. Nós tivemos 9 moedas. Nós tivemos réis em 1941. Depois tivemos o Cruzeiro em 42. Tivemos o Cruzeiro Novo em 1967. Depois tivemos o Cruzeiro em 1970. Tivemos depois o Cruzado em 1968. De 86, aliás. Depois tivemos o Cruzado Novo em 1989. Depois tivemos o Cruzeiro em 1990. Depois o Cruzeiro Real em 1993 e o Real em 1994. Então, veja, 6 constituições, 9 moedas. E isto não é estabilidade política. Nunca foi. Então, admirar o que está acontecendo agora é ignorar a história que o país tem, a história que o povo brasileiro tem. Mas vamos mais à frente. Estamos pedindo o fechamento do Congresso Nacional. Qual é a novidade? Qual é a novidade? Não há novidade, porque a história se repete. O Congresso Nacional já foi fechado
em 1891. O Congresso Nacional já foi fechado de 1930 a 34. Foi fechado. Foi fechado também em 1937 e 1946. Foi fechado em 1966. Foi fechado também em 1968, que é o mais recente, que todo mundo fala. E em 69 foi fechado o Congresso Nacional. E em 1977. Então, veja, tivemos 6 constituições, 9 moedas e mais 6 vezes o Congresso foi fechado. E isso está provado que existem anomalias. O que é anomalias? É aquilo que não está dentro do ato normal. Se fôssemos um país de uma cultura como tem o europeu, aí fica meio difícil de você comparar, porque o europeu tem 6.000 anos, o Brasil tem 500 anos. Então, é uma diferença enorme entre o Sol e a Lua. Então, veja, o que estamos pedindo, o que estamos indo para a televisão, o que estamos indo para a televisão, o que estamos indo para redes sociais e pedir o fechamento deste puteiro chamado Congresso Nacional, aonde está a novidade? Acabei de mostrar aqui que já tivemos 6 vezes o fechamento do Congresso Nacional. Então, estamos pedindo novamente. Não, aliás, pedir é pouco, nós estamos exigindo o fechamento dessa pocilga. Então, seria a 7ª vez. 7 vezes. Então, o que acontece? Aonde está a anomalia? Não existe anomalia alguma. É um procedimento de revolta da população. Que todos esses fatos aconteceram, não foi porque estava tudo a mil maravilhas. Aconteceu por quê? Porque existia alguma coisa que estava de errado. Tivemos 6 golpes de Estado. 6 golpes de Estado. Nós tivemos uma em 1889, que foi o quê? A criação da República. Aquilo foi um golpe. Tivemos depois em 1930, depois em 34, depois em 1937, depois em 1945, depois em 1955, depois em 1964 e 1985. Então, veja bem, o que são golpes de Estado? É exatamente aquilo que estamos falando. Existiu o quê? Existiu uma anomalia acontecendo no exercício político do Brasil. E a população não concordando com as patifarias, com as roubalheiras, né? Com a corrupção instalada nos poderes da República, então aconteceram tudo isso. Então, veja, estamos repetindo a história. Não tem nada aqui que mostre que vocês está errado, está certo, porque nós queremos dar golpe no Estado, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. Nós não queremos fazer nada. Nós queremos só que a coisa funcione. Porque nós pagamos os impostos. Já visto que você paga o imposto de renda 27%, 27,5%. É um absurdo. É um absurdo. Né? Então, tudo isso vem acontecendo. Agora, vamos numa outra coisa. 31 revoltas e guerrilhas nós tivemos no Brasil. Por quê? Você acha que o Brasil é pacífico? Vai estudar, vai ler, vai conhecer o teu país. Você vai ver que aqui nada foi gerado magnificamente pela puberdade dentro de um paraíso. Não foi, nunca foi. O Brasil sempre viveu sob pressão. Tá? Então, aqui, o primeiro golpe republicano foi em 1889, que eu falei acima. Depois tivemos a primeira revolta de Boa Vista, em 1892 a 1894. Depois tivemos a revolta da Armada, em 1892 a 1894. Revolução Federalista, 1893 a 1895. Revolta de Canudos, isso o pessoal, boa parte conhece. Revolta de Canudos, 1893 a 1897. República de Curani, 1895 a 1900. Revolução Acreana, 1898 a 1903. Revolta da Vacina, 1904. Segunda Revolta de Boa Vista, 1907 a 1909. Revolta, tanta revolta, aí eu acho que o Brasil é pacífico. Não é, não, nunca foi pacífico. Nunca foi, está aqui na história, nunca foi pacífico. Revolta da Chibata, 1910.
Guerra do Contestado, 1912 a 1916. Sedição de Juazeiro, 1914. Greves operárias, 1917 a 1919. Levante sertanejo, 1919 a 1930. Revolta dos 18 do Forte, 1922. Revolução Libertadora, 1923. Coluna Prestes, famoso comunista que está fazendo sexo anal com o diabo lá no inferno, 1923 a 1925. Revolta Paulista, 1924. Revolta de Princesa, 1930. Revolta de 1930 e 1930. Revolução Constitucionalista, que a gente festeja aqui em São Paulo, como 9 de julho, em 1932. Revolta Mineira, 1935 a 1936. Intentona Comunista, 1935. Veja aí, você tem um pouquinho para cima que você tem Coluna Prestes, 1923 a 1925, que é o comandante-chefe que está fazendo sexo anal com o diabo lá no inferno, esse maldito. Aí veio na sequência, veio o quê? Intentona Comunista, em 1935. Então, veja, não é agora que os comunistas estão atacando os brasileiros. Não é agora que os comunistas estão atacando quem trabalha e quem sustenta maravilhosamente o país. Não é de agora que estão fazendo isso. Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, 1937. Revolta das Parcas, 1959. Regime Militar, 1964. Então, veja, luta armada, 1965 a 1972. Guerrilha de Três Passos, 1965. Guerrilha de Caparaó, 1967. Guerrilha do Araguaia, 1907 a 1974. Revolta dos Perdidos, 1976. Então, veja aí, 31 revoltas, guerrilhas. Isso mostra claramente, para quem sabe ler e escrever, que o Brasil nunca foi um país pacífico. Nunca foi. Sempre tivemos o quê? Em ponto de guerra, em ponto de briga. É revolta, é guerrilha, é tudo. Então, isso por quê? Porque os políticos são bonzinhos? Porque os políticos são maravilhados com o povo brasileiro? Não, nunca foram. Você pega a história, nunca foram. Houve toda essa mudança porque o país é uma maravilha? É um paraíso? É porque vivemos no jardim do Éden? Vamos nos iludir, mas com coisas que possa estar no alcance da gente. Daí, agora, hoje, estamos pedindo o quê? Tem mais coisa pela frente aqui que eu não vou falar. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma situação no país que homens de bem, homens honestos, trabalhadores, homens que realmente são compromissados com a nação brasileira, são compromissados com a família, são compromissados com Deus. Esse pessoal do bem é que trabalha e sustenta esses marrecos, que sustenta esses leprosos mentais. Então, quando vamos para frente de um monitor, que vamos para frente de uma câmera e pedimos que seja imposto no país o AI-5, aonde está a surpresa? Aonde está a surpresa? Não há surpresa. Quando pedimos que tem que exercitar o artigo 142, que é a intervenção constitucional das Forças Armadas, aonde está a surpresa? Quantos golpes já tivemos? Quantas constituições já tivemos? Quando vamos para frente das câmeras e falamos que o povo, em seu exercício legal, no artigo 1º, parágrafo, todo o poder emana do povo, aonde está a ilegalidade? Aonde está a surpresa? Então, veja, o Brasil nunca foi um país que não fosse violento. Ele é violento na origem política, porque os nossos políticos é tudo que não presta. Eles representam a podridão, eles representam exatamente aquilo que está na fossa séptica. Aonde está a surpresa disso? Qual é o político que você conhece, meu irmão, minha irmã, que está comprometido com Deus, que está comprometido com você, brasileiro, com a família? Não tem. Temos um agora aí que elegemos para poder tirar essa casta maligna que tomou conta do poder, dos poderes da República. Há 33 anos, eles vêm comandando o Brasil e dando tudo o que precisa para a cultura que eles necessitam, ou seja, a cultura do burro. O burro só come a grama porque vê, porque ela é verdinha, ele come a grama.
Mas se você colocar Ray-Ban verde no burro, ele vai comer pedra, porque vai pensar que é... Ele vai ver verde, ele vai pensar que é capim, vai comer. Essa educação marxista que foi enfiada na cabeça dos nossos jovens nas escolas, do nosso povo brasileiro. É pior do que isso. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão pensar, tem que pensar. Porque, assim, quantas pessoas vocês conhecem que não andam dormindo pelas ruas? Quantas? As pessoas, elas estão dopadas, elas estão hipnotizadas, elas andam na rua, nas ruas, nas avenidas, elas andam olhando não sei para quem. Quantas vezes você é obrigado a parar o carro para o cidadão continuar dormindo e caminhar? Porque se você buzinar, de repente ele pode despertar e cair duro na sua frente. E você vai ser punido porque você buzinou para o cara que está dormindo. E isso acontece em todos os lugares. Você vai no show do Rock em Rio, no Rio de Janeiro, tem um papagaio lá em cima, cantando e determinando o que o povo tem que fazer. Põe a mãozinha para lá, aí ele põe a mãozinha para lá. Põe a mão do outro lado, aí põe a mãozinha. Põe na bundinha, aí põe na bundinha. E dá um pulinho. Qual é o nome disso? Isso é hipnose coletivo, meu amigo, minha amiga. Isso é hipnose coletivo. As pessoas vivem hipnotizadas. Quando o brasileiro acordar desta hipnose, talvez vamos melhorar. E aí eu endosso aquilo que foi falado pelo Ataliba, foi falado pelo Luiz Cruz, foi falado pelo Coronel Azim e pelo doutor André. O que adianta você fazer a luta que estamos fazendo? Tem uma hora que chega a desanimar. Dá a impressão que você está falando ao vento. O vento passa, carrega e ninguém vê. Então, eu hoje assisti um vídeo de um amigo meu, amigo particular, que participou comigo em São Paulo de várias concentrações e movimentos de São Paulo, que é o João Guerreiro. Ele gravou o vídeo e falou: eu estou desistindo, eu estou perdendo a saúde, eu estou cansado de falar para o povo o que deve ser feito, o que tem que ser feito, como deve ser feito, e não dão a mínima. Então, eu estou perdendo a minha saúde, então eu estou me afastando. Estou abrindo espaço para outra pessoa ocupar, porque eu não consegui dar o recado que eu pré-determinei que poderia fazer isso. Eu estou quase que fazendo a mesma coisa. Quase que fazendo a mesma. Por quê? Adianta você vir aqui e usar esse tempo e falar que IBL é um antro de vagabundos, de comunistas que estão enganando você? Adianta falar? Claro que não adianta. Adianta falar que vem para a rua, é tudo sem vergonha, mau caráter, bancado pelos políticos corruptos e ladrões. Adianta falar isso? Não adianta. Então, mas qualquer movimento que eles façam, enche a rua de pica-pau. Enche a rua de picareta. O PSDB dá grana para eles. Entendeu? Então fica difícil. Então vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar mais. Eu estou perdendo a minha saúde. Quantas vezes aqui na apresentação, aqui, eu me exaltei aqui, a pressão subir e eu tenho que sair para tomar remédio. Adianta ficar exasperado? Não adianta. Porque as pessoas não ouvem. Você está falando, elas estão tirando um sarro da cara de você. Eu tenho falado nesse programa aqui várias vezes. Elas gostam de entrar no canal onde o cara que está lá apresentando é um fanfarrão, é um idiota, não é idiota, é idiota, que está fazendo você de mais idiota do que ele. Porque ele vem com mentira, fala mentira, e faz mimimi, faz, e você vai na conversa dele. E não sabe o que está acontecendo. Então está na hora de tomar demência. Toma demência. Passou da hora. Está tudo errado? Está tudo errado. Votamos no cara? Votamos no cara. E daí? Votamos errado. O cara fala alguma coisa e está fazendo outra. Para proteger a família dele, ele está fazendo acordos espúrios e imorais. Espúrios e imorais. Essa semana foi transferido para a penitenciária da Papuda aquela desembargadora que é ex-presidente do TJ da Bahia. Eu falei nesse programa, se fizer um pente fino nos tribunais de justiça, não escapa um juiz e um desembargador. É tudo ladrão. Vou falar outra. É tudo ladrão, corrupto, vendedores de sentenças. E é só buscar. Está aí, na cara de todos. Se realmente o Bolsonaro quer fazer alguma coisa por esse país, tem que fazer aquilo que o Luiz falou. O terceiro, quarto escalão, segundo escalão, está
empesteado de comunistas. As instituições estão abarrotadas de comunistas. Então, como é que você vai acabar com esse pessoal? Tem que fechar. Como é que você vai limpar o chiqueiro? Você tem que pôr os porcos para fora. E bater água, jogar desinfetante, creolina, tem que fazer assim. E se você não fechar a pocilga, você não consegue limpar a pocilga. Tá fácil. Já visto que eu fiz um relatório aqui das revoltas e do que já houve no Brasil. Falar que o Brasil é um povo pacífico, vírgula, não é, nunca foi. Os políticos nunca deixaram o povo se tornar pacífico realmente, como eles devem de ser. Nunca deixaram. Sempre fizeram presepada, sempre roubaram o povo, sempre passaram rasteira na população. Então, está na hora de acordar. Quem sabe o próximo que vai fazer um vídeo pedindo, estou fora de tudo isso, sou eu. Porque chega, né? Você começa a falar, e não adianta. Ninguém pega a sintonia, ninguém faz absolutamente nada. O presidente não quer. O super-ministro, pior ainda. Então, tá difícil. É isso aí, Luiz.